Paz, povo abençoado. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 5. Colossenses 3, a partir do versículo 5. Colossenses 3, a partir do versículo 5. Amém? Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, desejos maus e a cobiça, que é idolatria. Sim? É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Agora, porém, abandone todas estas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a calúnia e a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas, e se vestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Próximo. Nesta nova vida não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Sobre todas essas coisas, porém, vistam-se do amor, que é o elo perfeito. A paz de Cristo deve ser o juízo no coração de vocês, visto que foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Amém? Fechem os nossos olhos. Senhor Deus eterno Pai, eu apresento a minha vida diante do Senhor. O Senhor sabe, eu estudei, eu li, reli, Pai amado, mensagens a respeito do tema, Pai. Mas se não for o Senhor falando aos nossos corações, se não for, Pai amado, o Senhor falando ao meu coração, Pai amado, não tem validade, Pai, porque precisamos do Senhor, ó Deus. A palavra de homem ela passa, mas a Tua palavra, ó Deus, ela permanece para todo sempre. Por isso, ó Deus, fala com o Teu povo, fala com a minha vida nessa noite, Pai. Nos permita sair daqui transformados pelo poder da Tua palavra, Pai, para que a gente continue, Pai amado, abandonando o velho homem e transformando, Pai amado, na imagem do nosso Criador, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nos revista, Pai amado, com a paciência, com a mansidão, Pai amado, que vem somente do Senhor, Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar, fiquem à vontade. Tem alguém raivoso aqui nessa noite? Tem alguém com ódio no coração nessa noite? Misericórdia. Vamos aprender, vamos falar um pouquinho mais essa noite desse tema aqui que, de um modo particular, eu conheço muito bem. Infelizmente não gostaria de falar isso, mas quem vê esse rapaz aqui comportado, que aparenta ser tranquilo, já talvez não conheceu um rapaz que era raivoso, brigava por qualquer coisa, já brigou na escola. A minha avó me chamava de boi, parece um boi indomável, devido à maneira como eu lidava. E esse tema de Colossenses 3, graças a Deus, é um tema que faz parte do processo que Cristo vem fazendo em minha vida.
tirando o velho ser e me transformando cada vez mais à imagem e semelhança do meu Criador. Estou longe? Estou. Mas graças a Deus esse processo Cristo tem feito em minha vida. E nós precisamos aprender um pouquinho mais para que cada vez mais em conhecimento, cada um de nós também possamos ser transformados à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos falar um pouquinho sobre o ódio, a raiva, a ira. A gente tem essas três palavrinhas que elas se parecem um pouco, mas elas são alguns níveis, podemos dizer que é uma graduação de um processo emocional que nós podemos passar. Então, vamos lá. O que é ódio? O que é raiva? O que é ira? Segundo o dicionário de Oxford Languages, o ódio é a aversão intensa. Gravem essa palavra, aversão. Motivada por medo, raiva ou injúria. Sofrida. Odiosidade. A ira é um intenso sentimento de ódio, de rancor, dirigido a uma ou mais pessoas, em razão de alguma ofensa, insulto, etc. Ou rancor generalizado, em função de uma situação injuriante, fúria, cólera, indignação. E de acordo com o novo dicionário de língua portuguesa, da editora Nova Fronteira, o ódio, derivado do latim ódio, também chamado de execração, que nada mais é do que o ódio profundo ou aversão exacerbada, raiva, rancor e ira. Ou seja, elas são palavras que, de um certo modo, têm um significado parecido. Mas, como eu mencionei anteriormente, ela tem um nível de graduação entre elas. Por exemplo, a raiva, por exemplo, define-se como um sentimento de protesto, insegurança, timidez ou frustração contra alguém ou alguma coisa, que se exterioriza quando o ego se sente ferido ou ameaçado. O ódio, por sua vez, ele é mais profundo que a raiva. Enquanto a raiva seria predominantemente uma emoção, alguém já assistiu aqui o filme Divertidamente? O ódio, ele faz parte da composição a raiva, ela faz parte da composição das emoções do ser humano. Em si, a raiva, ela não é algo ruim, mas tudo tem o seu limite, tudo tem o seu devido equilíbrio. O ódio seria predominantemente um sentimento. Os sentimentos são experiências subjetivas, acessíveis apenas à própria pessoa. As emoções, por outro lado, são expressivas, observáveis pelos outros. E um texto que a gente pode encontrar, que poderia casar com essas definições, está lá em Eclesiastes 7:9, que nos diz assim: não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Ou seja, a ira, ela não é um sentimento que passa e fica e sai depressa. Se ela permanece, ela vai causando um estrago muito maior. Enquanto a raiva geralmente são emoções passageiras, que geralmente elas não tendem, se devidamente controladas, evoluir para a ira e nem para o ódio. Ou seja, o ódio é nada mais nada menos que emoções consequentes da raiva que vão se alojando no nosso íntimo, gerando em nós um rastro, por assim dizer. O ódio, ele não vem da noite para o dia. A raiva, sim. Às vezes a gente se depara com uma determinada situação e a gente de fato fica com raiva. A gente pode até se irar. A Bíblia mesmo nos fala isso, né? Irai, mas não pequeis. Mas quando essa ira ela não passa e em nós surge pensamentos, maquinação do que eu posso fazer em relação a esse ódio que eu estou sentindo, situações em que eu vou me vingar dessa pessoa, e seu coração começa a produzir
sentimentos e mais sentimentos relacionados ao ódio, à raiva que você está sentindo. Então, percebam, o ódio, ele tende a ser muito mais perigoso. E aí, alguém conhece esse personagem? Alguém aqui já se passou por esse personagem? Já teve momentos em que a sua raiva te dominou, a sua raiva te dominou de um modo que você se transformou numa outra pessoa? Eu acredito que muitos já teve esses momentos. Eu já tive muitos desses momentos assim, em que parecia que vinha outra pessoa aqui que tomava conta de mim e eu fazia ações que me desaprovam. Aqui vamos falar sobre o TEI, a síndrome, conhecida como a síndrome do Hulk, que é o transtorno explosivo intermitente. Ele é caracterizado por episódios de perda de controle dos impulsos agressivos, o que pode levar a agressões verbais e ou físicas contra pessoas, animais, objetos próprios e até mesmo propriedade alheia. O diagnóstico é feito da seguinte maneira: ele pode ser observado de acordo com as agressões verbais ou físicas que ocorrem no intervalo de 2 vezes por semana no período de 3 meses. Ou 3 ocorrências de danos materiais, que seriam um estágio mais elevado, de lesões materiais ou lesões físicas no intervalo de 12 meses. Ou seja, talvez você possa ir, segundo a psicologia, ser enquadrado aqui, dentro desse transtorno explosivo intermitente. A causa, vamos lá, não pode se tentar estabelecer alguma relação entre a raiva e o agente estressor desencadeante da raiva. Essa questão varia de pessoa para pessoa e depende basicamente da valoração que a pessoa dá aos objetos do mundo à sua volta e dos traços de sua personalidade. Ou seja, está relacionada geralmente ao ambiente que você está inserido. Será que você está se enquadrando em mais um transtorno dentro daquelas várias listas ali que o pastor já trouxe, em que o mundo quer te enquadrar? Ou será que essas questões, elas podem ser transformadas pelo agir do Espírito Santo em nossas vidas? Quando ocorrem, as pesquisas dão suporte neurobiológico para a presença de anormalidades serotonérgicas, que são os hormônios ligados, ou a ação cerebral ligada ao humor da pessoa, em termos globais e no cérebro, especificamente em áreas do sistema límbico, ou seja, a área relacionada ao nosso emocional, e do córtex orbifrontal, relacionado à tomada de decisão. Ou seja, quando esses transtornos de explosivo intermitente acontecem, geralmente há uma variação de humor. A pessoa, ela perde a possibilidade, a capacidade de ter a sua área emocional de uma forma, normalmente falando, de agir. E principalmente, ela perde, na maioria das vezes, a capacidade de tomar a decisão correta, porque ela está sobre efeitos anormais em seu cérebro. Indivíduos com transtorno explosivo intermitente, em exames de imagem de ressonância magnética funcional, as respostas da amígdala e a estímulos de raiva são mais intensas. Ou seja, também temos fatores que mexem com o nosso corpo, que mexem com a nossa fisiologia. Aqui eu vou trazer alguns dados relacionados a acontecimentos e fatos que geralmente são motivados pela briga, pela raiva, por um mau dia, por assim dizer. Briga no trânsito mata 5 pessoas por hora no Brasil. Aqui, segundo a psicóloga de trânsito e observadora certificada pelo observatório,
destacou que alguns fatores que levam a esse comportamento no trânsito está relacionado a discussões e brigas, ou seja, pessoas estressadas. Você vai brigar no trânsito sem estar estressado? Se tiver no seu dia tranquilo, você vai querer brigar? Segundo uma pesquisa realizada pela seguradora Líder, empresa responsável pelo seguro DPVAT, mais de 78% dos motoristas que participaram da pesquisa alegaram ter comportamentos agressivos ao volante. Mesma pesquisa mostrou que 56% dos acidentes ocorridos foram provocados pelo mesmo motivo: a agressividade no trânsito. Será que isso não pode ser prejudicial a nós? Será que isso tem sido prejudicial a mim, a cada um de nós? Outro dado aqui: a cada 24 horas, ao menos 8 mulheres são vítimas de violência. Quantos casos a gente não tem visto ultimamente de mulheres que têm perdido a sua vida por casos de feminicídio? Um número exorbitantemente crescente. E vice-versa, agressões ao lar, no lar, têm crescido exponencialmente. A gente, infelizmente, observou uma mãe que recentemente decapitou o seu próprio filho. Será que essa pessoa, ela estava, de uma certa maneira, vivendo uma vida normal, emocional, uma vida com Cristo? O Disque 100, em 2023, registrou o aumento de cerca de 50% para a violência nas escolas em comparação a 2022. Aqui a gente tem um número que de 22 mil casos passou para mais de 50 mil casos de violência dentro das escolas no Brasil. Será que isso é normal para a sociedade? Isso é normal para o nosso mundo atual? E aqui, para a gente finalizar essa parte introdutória, a gente tem alguns malefícios que podem ser observados decorrentes da raiva. Geraldo Balloni, um médico psiquiatra, disse: conforme apontam observações clínicas, onde há ódio, invariavelmente há um excesso de sofrimento. Será que o nosso excesso de raiva nos tem feito sofrer tudo aquilo que Cristo não queria que nós sofrêssemos? A gente vai ver aqui Bíblia, versículos da palavra de Deus que nos mostram um modo de viver que Cristo não quer que vivamos. Deus quer que nós vivamos em paz. Embora a gente possa passar por aflições, momentos que são ruins, será que esses momentos ruins devem nos levar a viver uma vida raivosa? Uma vida descontrolada, sem domínio próprio? A doutora Janice Williams acompanhou por 6 anos 13 mil homens e mulheres com idade entre 45 e 64 anos. E tomando o comportamento como base, descobriu que as pessoas que se irritam intensamente e com frequência têm 3 vezes mais probabilidades de sofrer um infarto. Será que a gente está quase para infartar e a gente não está sabendo? Do que aquelas que encaram as adversidades com mais serenidade. Será que não tem um modo mais correto de nós passarmos pelas tribulações? Será que não tem um modo em Cristo em que nós passamos diante das adversidades, das provocações, de um modo mais calmo? Atravessamos o mar dormindo como o Senhor atravessou? Um estudo da EMS Pharma, o cultivo da raiva excessiva faz com que o corpo humano entre em estado de estresse, pois a descarga de adrenalina no organismo é muito grande. O sentimento pode causar alterações fisiológicas, como aumento da pressão e dos batimentos cardíacos, tonturas, vertigens, tremores, inquietações e até insônia. Mas a lista de problemas não para por aí. O quadro de raiva excessiva pode acarretar cansaço físico excessivo, falta de memória e problemas gastrointestinais.
em casos mais graves, ela pode levar a um infarto cardíaco e um acidente vascular cerebral, o AVC. Problemas considerados graves pela medicina. E por fim aqui a gente também, quando nós estamos cotidianamente ou com frequência estressados, nós temos o aumento desse hormônio que está relacionado ao estresse, o cortisol. Chamado de hormônio do estresse, é liberado em abundância e diminui a serotonina, que é o neurotransmissor mensageiro do bem-estar. Porém, o cortisol age em uma área do cérebro que ajudaria no julgamento e no bom senso. Ou seja, quanto mais nós temos a produção desse hormônio do cortisol, quanto mais estressados nós temos, menos capacidade de um julgamento correto nós temos e mais alterações no nosso bom senso. Ou seja, alterações que são causadas devido ao estresse de forma constante. Ou seja, ficamos menos capazes de modular a emoção, bem como causa o enfraquecimento do sistema imunológico. Será que nós não temos sociedades hoje doentes por causa da raiva, do ódio, do rancor? Será que muitos problemas hoje na nossa sociedade não está ligada ao fato de uma vida motivada e levada pelo ódio, pela raiva? E por fim, a gente chega aqui aquela grande pergunta que o pastor tem feito. O ódio é uma doença? Não. Não é. Como nós podemos observar lá, não tem marcador biológico. As causas geralmente estão relacionadas a fatores externos, ou seja, ambientes, relacionamentos, causas em que muitas das vezes nós somos contrariados, em que a nossa construção moral ou de personalidade é afetada. Então não pode ser enquadrado como uma doença. Então logo o ódio é uma desordem no ser humano. É algo que não vem para nos causar um bem-estar. Aquilo que geralmente quando nos consome tende a nos destruir. Até porque, se a gente for olhar, Deus também sente? Será que Deus também não sente ódio? E será que de fato é um pecado? Lá na primeira caracterização e no primeiro significado da palavra ódio, eu pedi para vocês prestarem atenção na palavra aversão. O que é aversão? Ou podemos dizer repugnância. É tudo aquilo que não combina com a gente. É tudo aquilo que vai contra os nossos valores, os nossos princípios. E aqui, a gente tem nos primeiros versículos de Colossenses 3, dos versículos 5 ao 7, nos diz assim: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, a imoralidade sexual, a impureza, as paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então Deus sente ódio? Deus se ira? Sim. Mas a ira de Deus produz pecado? Obviamente que não. Até porque em Deus não há nenhuma possibilidade de se achegar o pecado. Então, o que a gente pode entender quando nós lemos lá em Malaquias, no capítulo 2, versículo 16, o próprio Senhor Deus dizendo: eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Também vemos isso lá em Isaías 61, versículo 8. Porque eu, o Senhor,
amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Ou seja, o que significa Deus se irar? O que significa Deus ter ódio de alguma coisa ou de alguma situação? Nada mais, nada menos do que tudo aquilo que vai contra os seus preceitos, tudo aquilo que vai contra a sua natureza, tudo aquilo que vai contra a sua essência. Ou seja, tudo aquilo que não faz parte daquilo que Deus anseia, pode ser caracterizado como algo que Deus odeia. Deus odeia o pecado. Na sua presença, nós não entraremos com nenhum pecado. Tem até um louvor, né? No céu não entra pecado. Então, se tudo aquilo que foge contra a sua natureza, Deus odeia, qual é a maneira que nós devemos viver? De modo santo e agradável ao nosso Deus. Provérbios 6:16 ao versículo 19 nos diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Será que nós um dia já não praticamos tais coisas? Se um dia sim, Deus um dia, no bom modo, algumas pessoas até falam, na ira santa de Deus, Deus se irou com nós. Deus nos odiou. Mas para nos trazer destruição? Não. E o problema do ser humano é que geralmente quando nós sentimos raiva de alguma coisa, quando nós se iramos com alguém, quando em nós é maquinado o sentimento de ódio, nós queremos vingança, nós queremos destruir. A nossa natureza pecaminosa, corrompida, já vai inclinada rumo à destruição. Mas quando Deus nos mostra aquilo que Ele nos odeia, é para nos fazer, nos aproximar daquilo que se aproxima dEle. Para que nós possamos entender que tudo aquilo que nos afasta de Deus deve ser evitado. Como nós lemos aqui no início, nós estamos cada vez mais em conhecimento, sendo transformados na imagem de quem? Do nosso Criador. Então, tudo aquilo que nós praticamos e que vai contra a essência do nosso Deus, faz parte daquilo que Deus odeia. Capítulo 1, versículo 2 nos diz assim: o Senhor Deus é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma a vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Antes de Cristo vir nos salvar, antes de Cristo vir e nos lavar com o seu sangue dos nossos pecados, o que nós éramos de Deus? Inimigos. E será que nós continuaremos na prática dos pecados? Nós vamos nos deleitar naquilo que Deus não se apraz para continuarmos sendo inimigos de Deus? Sendo que para eles o Senhor tem reservado a sua indignação? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. A injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifestado entre eles, porque Deus lhe manifestou. Romanos 1, 18 e 19. Ou seja, a ira de Deus se dá a aversão à sua natureza. Deus é santo e perfeito. Nele não há engano nem pecado. Logo, tudo que vai contra a sua natureza é repugnante a Ele. Ou seja, o ódio de Deus se dá àquilo que destrói a sua criação. A ira de Deus vai contra aquilo
que destrói tudo o que Ele planejou. Deus criou um mundo perfeito, um mundo que era bom, mas a desobediência fez com que nós pecássemos, se afastássemos dele e, consequentemente, morrêssemos como consequência da nossa desobediência. E esse é o anseio de Deus para cada um de nós? Jamais. Por isso, tudo aquilo que nos faz cada vez mais se afastar dele, Deus odeia, é repugnante a ele. Por isso nós devemos entender que se nós anseiamos nos aproximar do nosso Senhor Jesus Cristo, nos tornarmos semelhante a ele, nós devemos nos aproximar de tudo aquilo que vai contra a sua essência, que vai contra o seu caráter. A psicologia traça um elo muito forte entre o amor e o ódio. E se nós praticamos o ódio, quando Cristo, em essência, quando o nosso Deus, em essência, é amor, será que nós estamos em qual caminho? Em direção a Ele? Ou em direção à destruição? Quando nós amamos e tememos o nosso Deus, nós também passaremos a odiar todas essas coisas que vai contra a sua essência e que não reflete a imagem de um Deus santo e de um Deus bondoso, misericordioso, de um Deus perfeito. Nós também passaremos a ter ódio por essas coisas. E o ódio aqui não é de querer maquinar o mal contra o seu irmão, é de também ter repugnância, nojo daquilo que nos afasta dele. É essa ira que Deus tem. O texto de Colossenses narra sobre a mudança de natureza do homem, deixando a velha criatura e as suas corrupções para a nova natureza em Cristo, ansiando pela justiça, assim como todos nós, que fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Criador. Nós tendemos a odiar todo e qualquer tipo de injustiça. É contra isso que nós também devemos nos irar. Provérbios 8, versículo 13 nos diz assim: temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Ou seja, quando eu temo o Senhor, quando eu amo e caminho para me tornar a imagem e semelhança dele, eu também irei odiar o mal. Eu terei repugnância, aversão pelo mal, para que eu possa cada vez mais me aproximar de Deus. Então logo, o ódio em si, ele não é pecado. A raiva em si não é pecado. Mas quando esse sentimento vem a nós, o que nós fazemos com ele? Isso sim pode levar às consequências pecaminosas. E como nós somos de uma natureza caída, quando nós sentimos ódio relacionado ao meu próximo, ao meu irmão, nós precisamos evitar. Então entra aqui o segundo ponto, porque nós devemos evitar a ira e o ódio, porque a nossa natureza é caída. Tiago 1, versículo 20 nos diz assim: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ou seja, muitas das vezes quando nós, como seres humanos, sentimos a ira, o ódio, infelizmente em nós já vem produzido a maquinação pelo mal, de uma natureza que é totalmente contrária ao nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós temos o alerta que nos foi lido aqui mais cedo, lá em Efésios 4, 26. Irai-vos e não pequeis. Algumas tradições vai dizer irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, nós até podemos sentir raiva, nós até podemos nos irar, mas é o que nós vamos fazer quando esse sentimento vem a nós? O que ele vai produzir em nós? Uma aversão ao pecado para me aproximar de Deus? Ou a maquinação para provocar dissensões, para provocar o mal, para sair de nós palavras torpes?
o que essa ira vai produzir em nós? O que essa ira tem produzido em nós? O que a ira tem feito em nosso coração? A palavra de Deus diz, né? Que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Se eu sinto repugnância pelo pecado, eu vou me encher de Cristo. Eu vou me encher cada vez mais de Deus. Mas quando essa ira, ela começa a tomar conta do meu coração, ela vai se alojando, como lá diz lá Provérbios 8,16. Ela vai se alojando lá no meu íntimo, me tornando tolo, e vai produzindo em mim sentimentos de maquinação pelo mal. Eu já estou me tornando e me afastando cada vez mais do meu Criador. Já não estou produzindo a justiça de Deus. Por isso, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, ela deve ser passageira. Ela não deve permanecer aí. E nem deis lugar ao diabo. Aqui mora o grande perigo. Nós, como natureza caída, que é a do ser humano, muitas das vezes esse sentimento de ódio que é plantado em nosso coração abre aquela pequena brecha. É como se fosse uma chave em nosso coração que abre ali um freixo na porta. E geralmente o diabo, ele tende a usar esse pequeno espaço que nós demos a ele, esse pequeno sentimento de produzir o mal, de vingança. Rapaz, meu irmão me dá um tapinha na minha cabeça, eu vou lá dar um rasteiro nele para derrubar ele. Será que nós muitas das vezes já não passamos por isso? Ou até mesmo às vezes nós passamos. Fulano de tal brigou comigo. Deixa ele, espera ele semana que espera ele daqui a pouco. Fulano de tal brigou comigo. Vou pegar ele lá na saída. Eu já passei por isso. Eu já produzi, já maquinei o mal em meu coração. Sentimentos que não pertencem à natureza do nosso Senhor Jesus Cristo. E será que esse sentimento, ele pode ser mudado? Será que nós podemos mudar essa situação? Ou nós vamos nos tornar o famoso crente Gabriela? Nasci assim, vou continuar assim, vou morrer assim? Ou será que nós vamos usar das desculpas ou das maneiras que o mundo tem para encobrir o nosso erro e nos fazer estagnar frente à mudança? Ficou muito famoso algum tempo atrás, e acredito que ainda continua famoso: eu sou colérico, meu temperamento é um temperamento explosivo, e isso não tem como mudar, eu sou desse jeito, não posso mudar. Será mesmo? Será que nós não nos despimos do velho homem para nos tornarmos a nova natureza que Cristo tem produzido em nós? Será que esses sentimentos, será que essas maquinações, elas não podem ser tiradas de nós? A gente acabou de ver. O ódio excessivo faz parte também de sofrimentos excessivos e constantes em nós. Quanto mais odiosos nós nos tornamos, mais sofrimento nós causamos a nós mesmos, ao nosso próprio corpo, à nossa mente. Quão mal isso pode nos fazer? Será que nós mesmos vamos querer continuar dessa maneira? A partir do versículo 8 do capítulo 3 de Colossenses, nós temos a seguinte mensagem: mas agora abandonem todas estas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência e a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador.
E nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Especialmente aqui nesse versículo 11, nós temos uma série de povos e pessoas que são narradas. E se a gente olhar biblicamente todo esse histórico aqui, nós vemos pessoas e povos que brigavam entre si, que eram inimigos entre si. Mas o texto finaliza dizendo: mas Cristo é tudo e está em todos. E eles também foram renovados à imagem e semelhança do nosso Criador. Se deixaram ser transformados, a sua velha criatura sendo despida, para se revestir de um novo ser, transformado à imagem e semelhança do nosso Deus. Será que nós podemos evitar? E por que nós devemos evitar a ira? A gente tem aqui o primeiro exemplo do porquê evitar a ira. Em Gênesis 4, versículos 3 ao 8, nos diz assim: e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaindo-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tirastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Ou seja, Caim se irou, mas o Senhor Jesus Cristo ainda alerta, o nosso Deus alerta sobre esse seu desejo, sobre essa sua ira, sobre o teu pecado. Tu ainda deves dominar. Porém, Caim, mesmo após ter ouvido esse alerta do nosso Deus, ele chama o seu irmão. E sucedeu que estando ele no campo, se levantou contra Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Por que evitar a ira? Porque a ira provoca a morte. E isso podemos dizer tanto quanto aos malefícios que o ódio causa em nosso corpo, quanto a consequência do pecado. Quantas vezes nós estamos nos deixando levar para uma vida totalmente dominada pelo pecado. Uma vida totalmente dominada pela ira excessiva, pela raiva excessiva, pelo ódio acumulado em nosso coração. E em nós já não conseguimos fazer o bem. Assim como Caim também não conseguiu fazer. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Provérbios 10, versículo 12. Levítico 19, 17. Não guardem um ódio contra o seu irmão no coração. Antes, repreenda com franqueza o seu próximo, para que, por causa dele, não sofram as consequências de um pecado. Porque nós devemos evitar a ira, o ódio, para não pecar. Muitos de nós estamos ainda produzindo o fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio. E muitas das vezes a nossa carne, ela ainda não está sobre o nosso jugo. Muitas das vezes ela tem domínio sobre nós. Por isso, a todo e qualquer instante, a todo e qualquer momento, nós devemos evitar. Nós fortalecemos o nosso espírito quando nós nos aproximamos de Deus e nos afastamos do pecado. Mas quando nós não deixamos de praticar o ódio contra o nosso irmão, nós estamos nos sujeitando à consequência do pecado. Será que nós vamos deixar até quando sermos dominados
pelos nossos próprios desejos, pelos nossos próprios modos de pensar, de agir. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. 1 João, capítulo 2, versículos 9 ao 11. E aqui nós temos um relato na Bíblia, escrito há milhares de anos atrás, de uma consequência que o ódio também pode nos levar. O ódio, quando ele vem em tamanho excesso em nós, a raiva, quando ela vem de tamanha grandeza em nós, ela pode causar em nós a perca da visão periférica. Já viram o cabresto de um cavalo com a viseira? Ele só começa a olhar para frente. Ele não consegue olhar a circunstância ao seu redor, não consegue olhar a situação como um todo, mas é dominado pela sua ira e é dominado pela sua raiva, e só olha para a situação que ela tem que fazer, para o mal que foi maquinado em seu coração. Por isso, se eu digo que eu amo a Cristo, mas odeio o meu irmão, que luz há em mim, que transformação há em mim, porque eu devo evitar o ódio, porque o ódio me leva a continuar nas trevas. E uma vez que a luz de Cristo resplandeceu sobre a minha vida, que a graça me alcançou, e a transformação que o Espírito Santo promove em mim me alcançou, eu ando na luz, e eu amo e começo a praticar atos de bondade e amor com o meu irmão. Toda ira, toda raiva, ela é dominada, ela é colocada debaixo do meu jugo, para que em mim possa proceder, para que do meu coração possa sair as boas palavras, palavras que edificam, palavras que levam o amor ao meu irmão, tudo aquilo que Cristo produziu em nós. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é o quê? É mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 1 João 4:20. Ora, as obras da carne são manifestas: a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, a discórdia, os ciúmes, a ira, o egoísmo, as dissensões, as facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5:19-21. Por que nós devemos evitar? Porque é fruto da nossa carne. E tudo isso, se nós não evitarmos, nós não herdaremos o reino dos céus. Nós devemos evitar porque estamos sendo transformados à imagem e semelhança do nosso Jesus. E tais atitudes são obras da carne. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do nosso Senhor, que é o Espírito. Nós estamos sendo transformados. E tudo isso deve ser abandonado. Tudo isso deve ser deixado para trás. Olhem para Cristo. Olhem para a sua imagem. Quando aquela meretriz estava prestes a ser apedrejada, Cristo não olha para o seu pecado. Cristo não olha para trás para aquilo que ela havia praticado. Mas ele olha para alguém que poderia ser transformado, para alguém que poderia ser liberto das consequências do seu pecado. E por que nós estamos olhando para essas obras da carne? Que um dia Cristo
produziu em nós o sentimento de mudança. O Espírito Santo vem produzindo em nós anseio pela mudança. Será que nós não devemos evitar? E olhar para Ele, o alvo perfeito, a imagem perfeita. Nós não devemos olhar para o que nós já fomos ou o que nós já praticamos. Nós temos um espelho, nós temos um alvo a seguir. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo seu lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito 3, versículo 5. Assim, nós vemos que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele deve ser o juízo em nosso coração. Visto que nós fomos chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejamos agradecidos. Quando nós paramos de evitar, paramos de praticar a ira, o ódio, nós começamos a refletir a imagem do nosso Deus. E tem o texto lá de João 17, no versículo 21, que é tão belo, que reflete quanto o nosso Senhor Jesus Cristo ansiamos que nós possamos viver como Ele viveu, para que todos sejam um, como Tu, ó Pai, és em mim e eu em Ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que Tu me enviastes. A união, quando nós deixamos de praticar a dissensão causada pelo ódio, pela raiva, nós nos tornamos membros de um só corpo, um corpo unido. E essa união reflete e comprova, testifica que o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, morreu por nós e nos deu a possibilidade, a chance de nós sermos renovados à imagem e semelhança dele. Nós devemos evitar a ira, o ódio, porque nós somos testemunhas do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E aqui nós entramos no último ponto, que é como se fosse o livro de autoajuda, né? Já que você me explicou tudo porque eu não devo fazer, já que a Bíblia nos explica porque nós não devemos praticar, como agora nós iremos praticar atos que vão contra a ira, que vão contra o ódio, que vão nos limpar, vão encher o nosso coração de paz. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Romanos 14, versículo 19 nos diz assim: por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Ou seja, precisamos nos esforçar. Nós estamos aqui uma série de dicas de como fazer para evitar a ira, o mal em nosso coração. Suportem uns aos outros. Quantas das vezes nós, por coisas que nos feriram assim de uma forma tão ínfima, o nosso ego, o nosso modo de agir e de pensar, nós viramos a cara para o nosso irmão. Nós não vou falar com ele não. Eu brinco aqui com a Ellen, rapaz, às vezes dá vontade de puxar o cabelo dela, mas eu amo ela em Cristo. A gente brinca, mas isso é sério. Eu preciso amar o meu irmão. Nós não somos iguais. Nós acabamos de ver uma lição que mostra a diversidade do povo de Deus. Povos de diferentes culturas, diferentes lugares deste mundo, com modos de pensar diferentes. Mas nós somos unidos
pelo elo do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos comprados, lavados pelo mesmo sangue, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós nos tornamos um só em Cristo Jesus. Nós não devemos olhar para as circunstâncias A e B. Nós devemos olhar para Cristo, aquele que me amou e também amou o meu irmão. Amou cada um de nós. E se eu digo, como nós já vemos aqui, que amo a Deus, eu também amo o meu irmão. Independente das suas indiferenças, indiferentes do seu modo de pensar. Mas eu amo o meu irmão e demonstro o meu amor com as minhas atitudes. Evite-se encher de coisas que levam a esse sentimento. Muitas das vezes nós queremos viver uma vida de paz, mas nos enchemos de coisas que nos levam à destruição. Provérbios 22, versículos 24 a 25 nos diz assim: não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Eu quero viver em paz, mas eu só ando com pessoas que têm um temperamento totalmente explosivo, que todo momento está pensando em raiva, quer praticar o mal contra o seu irmão. Na sua boca não sai nenhuma palavra de amor, não sai nenhuma palavra de compaixão com o próximo. Eu vou me encher de quê? Como é que eu quero praticar o bem, sendo que eu estou repleto de situações, de momentos, de lugares que só me fazem me encher e maquinar o mal? Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Se você está num lugar e você não se torna luz, as trevas elas te consomem. Se eu estou num lugar e eu não influencio, eu acabo sendo influenciado pelas más companhias. É igual, a gente pode também pegar esse contexto e levar pelas minhas redes sociais, pelo meu modo de agir, de pensar, por aquilo que eu estou consumindo diariamente. Eu quero ser bom, mas as minhas redes sociais eu passo vídeo e só tem ódio, briga, discussão, palavras torpes, xingamentos. Do que eu vou encher o meu coração? Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Ou seja, se encha de Deus, se encha da sua palavra. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas a justiça de Deus. E de fato, eu preciso me alimentar dele, da paz que ele tem, da alegria que ele tem no Espírito Santo. Os que amam a tua lei desfrutam de paz, e nada há o que os faz tropeçar. Ou seja, se eu quero ser uma pessoa que ama, se eu quero ser uma pessoa bondosa, cheia de misericórdia e compaixão, eu vou amar a lei do meu Senhor. E a paz que excede todo entendimento passará a habitar em meu coração e a transbordar sobre a minha vida. Segundo, não continue o processo de transformação do velho homem. A gente vê lá em Romanos 8:6 que nos diz assim: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Qual é a mentalidade que tem nos norteado? A minha própria natureza? A minha natureza carnal, que produz morte? Ou a mentalidade do meu Espírito Santo, que habita em mim, que habita em cada um de nós? A mentalidade do nosso Senhor Jesus Cristo, do meu Deus que tem habitado em mim. Nós
cada um de nós somos crucificados com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, vive em nós. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não vou viver como eu quero, mas vivo a vida do meu Senhor Jesus Cristo. Pois estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, começou a boa obra em mim, Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Continuem esse processo de transformação. Não olhem para quem você já foi, para as más atitudes que você um dia praticou. Não olhe para as situações que infelizmente o mundo vem passando. Vários e vários casos de violência. Mas olhem para Cristo. E olhem para a pessoa que você deve ser em Cristo Jesus. Para que esse amor também seja transbordado e anunciado através da sua vida. Se o mundo proclama, provoca, e só fala, e só faz, causa destruição, seja o agente transformador e regenerador que Cristo está fazendo em você. Nós não fomos comprados nem redimidos para permanecermos inertes. E antes de passar aqui para um outro ponto aqui, eu gostaria de passar um vídeo rapidamente de um testemunho de alguém que foi transformado, se converteu, se apaixonou por Cristo e passou a ter uma nova vida. Eu vou te contar um episódio que Flávio não colocou ali, de um menino que eu, na época, antes da minha conversão, um menino que me xingou. Eu esfaqueei ele 13 vezes. Ficou vivo. Depois da conversão, eu estava andando com o pastor Adilson, na rua do Paraguai. E eu vi esse menino, chama Ali. Ele olhou para mim assim e ficou atrás assim. E aí eu caminhei e falei, Ali, espera aí. E ele correu. E eu comecei a correr atrás. Eu correria também. E aí Adilson corria. Falou, Adala pra onde? Eu falei, corre. E aí correndo atrás dali, Ali correndo na minha frente, Adilson correndo atrás de mim. E aí ele entrou num negócio e levantou as mãos. Falei, calma, amigo, eu não vim te fazer mal. E aí Adilson entrou. O que aconteceu? Eu falei, calma. Eu falei pro Ali, levanta a camisa. Ele levantou. E uma mapa lá. Um monte de cicatriz. Falei, veio Adilson. Esse menino me xingou, eu esfaqueei ele 13 vezes. E Ali falou, o que você quer? Falei, eu vim te pedir perdão. Me perdoa por causa disso. Ah, é? Falei, é. Coisas que você acha que esqueceu. Mas quando o evangelho entra, ele faz uma limpeza geral. Sabe? Não deixa mancha. E não é um produto de limpeza feito pelo homem. É um produto de limpeza feito pelo sangue de Jesus. E esse não deixa mancha. Eu fiz de tudo. Não tenho mais em minha memória alguém que eu lhe devo. Tem um que eu pedi perdão para ele, um ato que eu fiz com ele no 1996. Ainda eu estava em Colômbia, eu vim para cá, visitando o Paraguai e fiz uma coisa errada. Na verdade eu roubei ele, mas eu não tenho para devolver o dinheiro. Eu fui em frente de todo mundo, pedi perdão. Ele falou, eu não vou te perdoar. Falei, problema seu. A Bíblia me disse que eu tenho que pedir perdão. Agora, se você não quer me perdoar, isso porque você está fraco. Porque o perdão é um ato de poder e não de fraqueza. Se você consegue perdoar, é porque você é forte. Que você tem, né? Isso. Porque Jesus é o maior perdoador do mundo, perdoa o mundo inteiro. Ele não é fraco, é forte. Sim. O perdão é ato de força, não é ato de fraqueza. Não é, não é. Muito bom. E aí, ele até fala de um episódio que eu queria que você contasse, qual foi a sua reação quando um muçulmano disse que você é um discípulo de Jesus, agora você precisa dar outra face. Esse é um episódio que aconteceu no Paraguai, depois da minha conversão. Fui no Paraguai, sentei para sentar assim na mesa, estava chovendo, e veio um árabe e sentou na minha frente. E falou para mim, o que é esse que está contigo na mesa? Ele sempre andava com minha Bíblia. Falei, esse aqui é a Bíblia. Ele falou, esse é o livro de Jesus? Falei, é mesmo. Falou, e você obedece tudo que está nesse livro? Aí eu olhei para ele e falei, depende, não conheço ninguém na história que conseguiu obedecer tudo. Mas faço todo o possível para obedecer a maior parte que eu posso. Falou, e nesse livro tem aquela história que Jesus disse, se alguém te bater num lado, você virá ao outro lado? Já entendeu a mensagem? Falei, tem. Nesse livro, sim. Ele falou, e você vai obedecer esse lado? Eu olhei para ele e aí eu falei, depende. Falou, não, você vai obedecer sim ou não? Falou ele,
eu não acredito que você obedeceria. Falei, por que você não prova? E o menino acreditou e me deu uma tapa na cara, me jogou de cima do banco. Meu Deus. Eu chamo isso tentação. Não tentarás a teu Deus. Fica claro. E levantei e comecei a olhar na mesa. Num restaurante. O que não falta nas mesas? Faca. E sabe quem era esse menino? Era o irmão daquele menino que eu esfaqueei ele 13 vezes. Eu comecei a olhar para ele assim e meus olhos se incharam de vermelho, parece sangue saindo de lá por raiva. Porque uma das maiores humilhações na vida de um árabe é você bater ele no público. É mesmo, claro. Ele mata você. Nem meu pai tocou minha face. E ele veio junto a mim e me empurrou assim para trás. Vira o outro lado, seu covarde. E eu olhava para ele assim e comecei a imaginar. Peguei a faca, segurei a pescoço dele e enfiei a faca assim. E assim comecei a pensar. E aí senti aí o sopro do espírito que a gente chama. Mas eu não queria perdoar. Sempre temos que ter muito cuidado, porque o velho homem está carregado sobre nós. Ele sempre está ali. Qualquer momento que ele levantar. Quando a gente faz piada aí, a gente enterramos ele na água. Mas o miserável sabe nadar. Então, e aí o miserável quer ressuscitar de volta. E eu dizia assim, agora me deixa resolver isso, Jesus, depois a gente conversa. E o menino veio e me empurrava. Vira ao outro lado, seu miserável. E o Espírito de Deus derramou sobre mim, parecia água gelada, rapaz. E eu virei ao outro lado. Falei, que seja um pouco mais forte. O menino deu uma tapa na cara. Eu virei, peguei a minha Bíblia e olhei para ele e falei, Deus te abençoe. E vem embora. 8 anos depois, esse mesmo menino me liga e fala para mim, vem no meu escritório, eu quero conversar contigo. Falei, vem no seu escritório? Se em público me deu 2 tapas na cara. No escritório fazer o quê? Em particular? E falei pro Flávio e ele falou, vai, Abdallah. Talvez ele precise de uma coisa. Eu falei, ó, ora por mim, meu amigo. Ele pode estar no Paraguai, pode me matar lá dentro, dizer que vem para me assaltar. Mas eu confiei e fui lá. Quando eu sentei no escritório, ele fez um café, fechou a porta e falou para mim, lembra aquele dia no restaurante? Falei, inesquecível. Claro que eu lembro. Por quê? Falou, sabe, desde esse dia eu não consegui dormir. Falei, por que você não conseguiu dormir? Falei, ó, meu irmão te xingou, você esfaqueou ele 13 vezes. Eu te bati 2 vezes na sua cara, você simplesmente me disse, Deus te abençoe e vai embora. Como você conseguiu fazer isso? Isso que eu não entendo. Eu dei uma risada. Falei, vamos tomar mais um café? E comecei a falar da Bíblia. Esse menino, hoje eu não sou irmão em Cristo. Meu Deus. Às vezes, você é humilhado, mas através dessa humilhação, Jesus é glorificado. Aquele dia, eu lembrei daquele episódio com Cristo no momento da conversão, por perder a minha herança. Eu quero você assim, porque eu quero ser glorificado através de você. E naquele momento, 8 anos depois, senti que eu fui usado de uma forma impressionante para glorificar a meu Deus. Não precisava morrer para glorificar seu santo nome, como a era fazia antes na minha época da religião. Ia querer morrer para glorificar ela. Hoje, eu sou humilhado, sim, para glorificar a Cristo. É uma honra para mim. Será que as nossas atitudes, será que o meu modo de pensar, o meu modo de agir, tem glorificado ao meu Deus? Lucas 6, versículos 27 a 28. Mas eu digo a você que está me ouvindo, amem os seus inimigos, faça o bem aos que o odeiam, abençoem os que o amaldiçoem, e orem por aqueles que os maltratam. Se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar de você a capa, não impeça de tirar a túnica. Assim brilha a luz de você diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estais nos céus. Muitas das vezes nós somos tomados pelo ódio e nós esquecemos de perdoar. Quando o ato de perdão é um dos atos mais libertadores a nós. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Quantas vezes nós não temos perdido a oportunidade de sermos chamados de filhos, porque temos praticado dissensões, ódio. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, digo a você, não até 7, mas até
70 vezes 7. Às vezes pode ser difícil. Às vezes vão surgir várias e várias situações em que vão vir contra vocês, em que vão tentar vocês. Mas que a nossa atitude glorifique ao nosso Pai. Através de um modo de agir, uma pessoa se converteu a Cristo. Uma pessoa foi salva, porque a sua atitude testificou um Deus que promove paz, que promove amor. Humanamente ele poderia ter pegado a faca lá e ter cometido tudo aquilo que ele cometeu antes, porque o velho homem ali ainda estava lá. O velho homem muitas das vezes ainda está aqui. Mas qual é o homem que vai agir através de mim hoje? O velho homem? Ou a criatura que Cristo está querendo e transformando em minha vida? Que as nossas atitudes glorifiquem o Pai. E orem. Não andem ociosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E o quê? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Não sou eu que vou produzir mudança. Não são minhas atitudes que vão produzir mudanças, mas é a ação do Espírito Santo. É o Cristo, o Senhor Jesus Cristo, guardando o meu coração, a minha mente, para que eu possa refletir a sua imagem, glorificar o nome dEle, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Quantas das vezes nós queremos fazer as nossas próprias vontades, mas Cristo vem a nós e fala: filho, não. Ele te bateu com a face, vai lá, vira outra. Devolve com amor. Mostra o amor que eu derramei sobre você e perdoa ele. Ele te xingou, ele te maltratou, ele te perseguiu. O mundo te odeia, mas eu amo eles. Eu quero salvar eles como eu te salvei. Eles estão nas trevas, mas a luz de mim, do Cristo Jesus, brilhou em você. Vai lá, faça brilhar a luz do nosso Senhor Jesus Cristo através da sua vida. E sejam unidos, para que o mundo possa ver que o Pai me enviou e vocês estão unidos a mim, como eu estou unido com o Pai. Se o mundo provoca ira, fala da ira, provoca e faz totalmente coisas odiosas, leve o amor de Cristo, esse amor que nos alcançou. Nós não somos merecedores, mas Cristo nos perdoou. Quem somos nós para negar perdão? Para viver com o coração cheio de ódio, de dissensões, de brigas, com corações avarentos? Quando Cristo veio em nós e nos transbordou e nos inundou com seu amor. Como a Abdala falou ali, né? Cristo, o lavar e o limpar de Cristo é como se fosse um produto de limpeza. Muitas vezes a gente está limpando a casa, a gente usa um produto de limpeza que não limpa 100%, que ainda deixa manchas. Mas o sangue de Cristo nos lavou, nos limpou e não deixa mancha. Porque Ele não olha para quem eu fui, mas Ele olha para quem eu posso ser e para quem Ele quer que eu seja. Como evitar a ira? Se aproxime de Cristo. Esteja com Ele. Fale dEle, glorifique Ele. E você será repleto de paz. A paz que excede todo entendimento. Você será cheio de amor. Seus olhos vão brilhar quando você ver pessoas que precisam e carecem
e você sabe que você tem algo que eles necessitam e que vai mudar completamente a vida deles. E é isso que precisa transbordar em nós. Às vezes a gente sofre porque nós escolhemos seguir nós mesmos, ser quem nós queremos ser, e deixamos de ser transformados pelo agir de Cristo. Mas é Cristo em tudo e em todos. Não sou eu, é a imagem do meu Criador. Amém? Tem 2 versículos que eu gostaria de ler com os irmãos. Só lá a apresentação rapidinho. Efésios 4, versículos 1 ao 3. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes, Senhor pedindo, vivam de maneira digna da vocação, do chamado que nós recebemos. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, o ódio, a discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu os advirto como já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, a qual nós já fomos selados, a qual nós recebemos por intermédio de Cristo, é o que? É o amor, é a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não são frutos da minha obra, não são frutos meus, mas são frutos do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo que habita em nós. Porque os que pertencem a Cristo crucificaram o que? A carne, negaram-se a si mesmo, tomaram a sua cruz, estão seguindo quem? Cristo Jesus, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, nós vamos viver por nós mesmos até quando? Ou nós vamos viver guiados pelo Espírito Santo de Deus? Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Não seja esse o nosso modo de viver e de pensar. Sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Que o fruto do Espírito Santo resplandeça em nossas vidas pelo modo de vida de Cristo, vivendo pelo Espírito, não vivendo pelo que eu quero, porque a minha carne, os seus frutos, as suas obras são obras que levam à morte, que levam ao desperdício, à destruição. Mas o Espírito Santo, Ele veio em nós com seu lavar regenerador, nos transformando à imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Se um dia eu já fui uma pessoa com bastante raiva,
o amor de Cristo me encobriu. Se eu fui um dia uma pessoa que era totalmente explosiva, o domínio próprio do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, tem sido sobre a minha vida. E pode e deve ser sobre cada um de nós. Mas nós devemos viver baseados e guiados pelo Espírito Santo, crucificando a nossa carne, crucificando o nosso velho ser e se tornando uma nova criatura. Que a gente possa todos os dias, lidando diante desses tamanhos sofrimentos, lidando diante do ódio, olhar para o amor que me encobriu, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Mas eu gostaria que a gente pudesse abraçar um irmão, escolha alguém que está aí do seu lado e ore pela vida dessa pessoa. Dê um abraço. Demonstre aquilo que o Espírito Santo e o nosso Cristo Jesus demonstrou por nós. Um dia nós estávamos perdidos, mas fomos achados. Um dia nós estávamos sujos, mas Cristo nos lavou. E Cristo nos achou. E que a gente possa derramar sobre a vida do próximo, do nosso irmão, tudo aquilo que Cristo fez por nós. Amém? Senhor, meu Deus eterno Pai, oh Deus, se o Senhor sondar os nossos corações, muitas das vezes, Pai, o Senhor vai achar caminhos torpes, pensamentos que são maus, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele nos encobriu com a Tua graça, Pai. O Senhor nos encobriu com o Teu amor. E é por isso que nós suplicamos e oramos a Ti, Pai, para que em minha vida possa transbordar tudo aquilo que o Senhor me encobriu um dia, tudo aquilo que o Senhor fez por mim um dia, Pai. Que dia após dia eu possa negar o meu velho homem, eu possa negar aquilo que um dia eu já fui, mas eu possa ser a nova criatura em Cristo Jesus, transformada à sua imagem, à sua semelhança, Pai. Deus, derrama sobre nós, continue cultivando em nós o fruto do Espírito Santo. Nos ajude que a nossa vida seja guiada por Ti, Pai. Nos tire do nosso próprio domínio, do nosso caminho avarento, do nosso caminho raivoso, cheio de ódio. Mas nos encha, nos encubra com Teu amor, Pai. Nos faça testemunhar, glorificar o Teu nome pelas nossas atitudes, ó Deus. Nós acabamos de ver um homem que matou, que fez coisas horrendas, mas ele foi transformado pela Tua palavra, Pai. E pela atitude que ele teve um dia, ele glorificou o Teu nome, e vidas puderam alcançar a Tua palavra, Pai. Vidas puderam reconhecer que é um Deus de amor, que é um Deus de bondade. E o Senhor orou, Pai, por nós, por isso, para que a nossa unidade, ela pudesse testificar ao mundo que o Senhor Jesus Cristo nos salvou, que o Senhor Jesus Cristo nos comprou, e nós estamos hoje unidos por esse amor, unidos, Pai amado, pelo Teu sangue, Pai. Não há inimigos, não há facções, porque nós somos um corpo, a qual o Senhor é a cabeça, Pai. E que a gente possa demonstrar isso em nossas atitudes, que a gente possa amar os nossos irmãos. Se há algum sentimento de raiva contaminando em nosso coração, Pai, se há algum ódio alojado em nós, se nós, muitas das vezes, há atitudes explosivas, Pai, nos ajude a mudar essa situação, nos ajude a transbordar o Seu amor, nos ajude, Pai amado, a mostrar, Pai, que o Senhor está nos mudando, que nós estamos sendo transformados, Pai amado, à Sua imagem, Jesus. Que todo o nosso ato, que toda a nossa atitude, Pai amado, possa levar salvação, Pai amado, à vida daqueles que estão perdidos. Que nós possamos sair das trevas que um dia já nos encobriu e levar a Sua maravilhosa luz, Pai amado, a esse mundo perdido. A Tua palavra fala, Pai amado, que infelizmente no final dos tempos o amor de muitos se esfriariam, Pai,
Porque muitos vão deixar de te conhecer, muitos vão deixar de ser guiados pelo Senhor. Mas o Senhor ainda tem aqueles, Pai amado, que amam a tua lei, que temem o Senhor, que querem, Pai amado, ser pacificadores e serem chamados filhos de Deus. Por isso levanta, Pai, em nós esse sentimento, Pai, de amor, de libertação, de cura na vida daqueles que estão oprimidos, sofrendo, Pai amado, por não serem amados, por não saber o que é amar, Pai. Quando Cristo nos mostra e derrama o seu amor em nós, Pai, nos ajuda a enxergar, Pai amado, aqueles que carecem, ó Deus, de um abraço, carecem de um perdão. Tira, Pai, de nós esses sentimentos que não te agradam, Pai. E que a nossa vida, ó Deus, resplandeça, Pai amado, a tua face para todo mundo, para a honra e glória do teu santo nome, Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Deus, agradeço pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui, Pai, que puderam ouvir essa mensagem, daqueles que irão ouvir ainda, Pai, para que eles sejam totalmente cheios do teu Espírito Santo. Saiam, Pai amado, transformados pelo poder da tua palavra. Que o teu Espírito Santo, Deus, continue agindo em cada um de nós, para a honra e glória do teu santo nome, Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. E que essas atitudes que um dia que a gente já teve, que não agradam e nem honraram o nosso Deus, elas possam ser mudadas. A gente viu, muitas pessoas sofrem por trazerem e deixarem em seus corações sentimentos que não nos pertencem, quando Cristo tem em nós a nos oferecer a sua paz. Derramem e levem a mim os seus fardos, porque o jugo dele é suave e o seu fardo é leve, e ele ainda nos ajuda a carregar. Então, derramem sobre Cristo, andem com Cristo, se revistam desse amor. Amém? Que a semana de vocês sejam repletas de atitudes de bondade, atitudes que demonstrem o caráter de Cristo em nós. Amém?